Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno Eletricista. Começando mais um podcast gravado aqui no estúdio do Papo de Eletricista em Minas Gerais. Cara eletricista, profissional, estudante, entusiasta do setor elétrico, seja bem-vindo a essa edição, hoje 9 de dezembro, edição número 21 do Papo de Eletricista Talk. Obrigado pela sua audiência através do nosso podcast ou pelo nosso canal aqui no YouTube. Obrigado a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais ou pelo nosso blog. Ou se ainda não acompanha, temos perfil no Facebook, Twitter e Instagram, além do nosso blog, papodeeletricista.blog.br, onde você encontra conteúdo exclusivo sobre o nosso podcast. Bem, depois de algumas semanas sem publicar o podcast Talk, que lembrando, agora vai ao ar às sextas-feiras, às 19h30 e não mais aos sábados, trazemos hoje uma entrevista que promete muito. Hoje converso com Thiago Ribeiro, um brasileiro de 32 anos, nascido em Recife, mas que mora em San Diego, no sul da Califórnia, Estados Unidos. Se você acompanha o Papo de Eletricista há algum tempo, você sabe que dou uma atenção especial quando o assunto é tecnologia no setor elétrico. Setor que, nas suas mais variadas vertentes, vem passando por avanços tecnológicos importantes. Quando restringimos nossa visão técnica apenas a instalações elétricas, podemos considerar que nos últimos anos, novas tecnologias foram incorporadas visando a segurança, conforto, confiabilidade e redundância de sistemas, além da própria geração de energia elétrica, dentre outras coisas. Nesse novo mix de novas tecnologias, talvez 3 delas são e serão as que exigirão maior e melhor qualificação profissional de nós, eletricistas. Automação residencial, sistemas fotovoltaicos e carros elétricos. Não dá para imaginar em um futuro próximo que novas residências, apartamentos e centros comerciais não terão estas 3 tecnologias juntas. Aqui no Brasil já existem diversas opções em equipamentos e soluções para automação residencial. Inclusive, esse que vos fala, há mais ou menos 3 anos atrás, obteve certificação nessa área, mesmo na minha região, em que as chances de montar um sistema desse são mínimas. Sistemas fotovoltaicos já são uma realidade no país, uma tecnologia que a cada mês ganha novos adeptos e deve encerrar 2016 com mais de 6 mil conexões às redes das concessionárias. Mas e os carros elétricos? Infelizmente, muito se fala e pouco se faz por aqui. A usina de Itaipu desenvolve um projeto relacionado a esse assunto já faz alguns anos. Algumas montadoras já têm veículos elétricos por aqui, algumas em caráter experimental e outras comercialmente, mas por valores estratosféricos. Uma fábrica chinesa de veículos elétricos está sendo construída no estado do Goiás. A americana Tesla já tem veículos disponíveis aqui no país por pouco mais de R$760 mil. Enfim, carros elétricos ainda estão distantes de se tornar uma realidade no cotidiano de brasileiros normais, como eu e você. Mas como é a rotina de uma pessoa que tem, na garagem de casa, um veículo elétrico ou híbrido? Como é viver em uma cidade que proporciona incentivos, não só financeiros, para que você tenha um carro elétrico e contribua para a preservação do meio ambiente? Hoje, nessa entrevista com o Thiago, ele nos conta a sua experiência e a sua percepção sobre esse cotidiano a bordo de um veículo elétrico e como a cidade de San Diego incentiva seus moradores nas práticas sustentáveis e como o estado da Califórnia desestimula o uso de combustíveis fósseis. Depois do nosso intervalo, você acompanha essa entrevista. Você já conhece a página do Papo de Eletricista lá no Facebook? Bem, eu sou Bruno Eletricista e me permita apresentar a nossa página a você. Na nossa página é possível acompanhar todo o conteúdo que a gente produz aqui no Papo de Eletricista.
os podcasts matinais, os podcasts de sábado e os podcasts extras. Também é possível acompanhar as nossas transmissões ao vivo, ainda em caráter de teste, aqui na nossa página. Então, se você ainda não nos segue, por favor, facebook.com/papo de eletricista. Siga a gente lá. Até mais! Estamos de volta com o nosso podcast e hoje eu converso com o Thiago Ribeiro, mais conhecido como Tico. Natural de Recife, mora em San Diego, no sul da Califórnia, Estados Unidos. Um brasileiro apaixonado por carros que tem na garagem de casa um veículo híbrido e que vem hoje contar pra gente a sua experiência e a sua percepção de morar em uma cidade que incentiva de diversas maneiras o uso de veículos com baixa ou nenhuma emissão de gás carbônico. Tico, seja bem-vindo ao Papo de Eletricista. Valeu, Bruno. Obrigado. Tico, tem quanto tempo que você está morando aí na Califórnia? Eu vim pra cá em agosto de 2015, então 1 ano e 6 meses praticamente. Eu vim pra cá estudar e morar até me formar no college, na faculdade aqui, e talvez ficar. Ainda não são planos confirmados ainda, mas talvez ficar definitivo. Entendi. E você possui um carro híbrido? Isso, eu tenho um Prius hoje, da Toyota, que é um carro híbrido. Ele funciona tanto com a bateria de energia quanto com gasolina. Então ele trabalha com as duas formas de energia. Tico, tem quanto tempo que você tem ele? Eu comprei ele fazem 7 meses. Eu tinha uma minivan antes. Eu comprei um carro maior para receber família e amigos que vêm constantemente, mas acabei trocando por conta da eficiência no consumo de combustível. Vamos só fazer um adendo aqui, Tico, aos nossos ouvintes, que é o seguinte: a ideia aqui é mostrar não só o cotidiano de um veículo elétrico, mas sim todo um ecossistema que existe em volta dele, então que não se limita apenas ao fato de ter disponível no mercado um veículo dessa categoria. E como isso impacta o cotidiano das pessoas e principalmente o planejamento de uma cidade. Tico, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, de forma prática, a diferença entre o veículo híbrido e o veículo elétrico. Embora os dois utilizam baterias, né, e motores elétricos, existe uma diferença aí prática e considerável entre os dois. Você poderia falar essa diferença pra gente? Sim. Quando eu estava com a minha minivan, eu comecei a me incomodar um pouco com o valor que eu estava pagando em gasolina mensal. Eu fui procurar as opções, né? E aí eu me deparei indo nas concessionárias, fui na Toyota ver o Prius, fui na Nissan ver o Leaf, que é uma opção mais em conta, porque são carros que são um pouco mais caros por conta dessa economia que você vai ter. Então eu fui lá, vi o Leaf, que é 100% elétrico, e aí eu me deparei com a questão da autonomia, que de repente, se você não tem um estilo de vida que consiga se organizar bem em relação a estar sempre carregando o carro, isso pode ser um problema. Então, o Prius, que é um carro híbrido, eu encho o tanque de gasolina, apesar de ser um tanque bem menor do que um carro comum, mas eu tenho a eficiência de também usar a bateria, e aí esse consumo híbrido, ele traz um custo de combustível muito mais baixo do que um carro somente de gasolina. E o carro 100% elétrico, ele tem a vantagem de ser bem mais barato do que o híbrido, porque o custo vai ser em torno de praticamente a metade do que eu gasto hoje com carro híbrido, eu gastaria com carro 100% elétrico. Porém, a autonomia dele nos carros mais em conta é um pouco baixa. O Leaf, o Nissan Leaf hoje, você consegue dirigir ele em torno de 80 milhas, que vai dar 120 quilômetros, em torno de 120 quilômetros. Então, se você não tiver no seu dia a dia
pontos de abastecimento próximos, por exemplo, no meu caso, se eu estudo na minha faculdade, não tem pontos de recarga lá, ou na minha casa não tem pontos de recarga, eu fico com um problema aí para organizar meu tempo. Eu teria que sair da minha rotina para ir num ponto de abastecimento para poder carregar eventualmente. E aí, para mim, isso no momento não foi viável, apesar de ter muitos pontos de abastecimento, mas eu tenho uma vida meio corrida, então para mim seria um pouco complicado. Quem tem, por exemplo, dentro do seu trabalho, no estacionamento do seu trabalho, um ponto de carga lá, de recarga de bateria, talvez seja muito interessante, porque você já vai passar o seu tempo trabalhando e o seu carro fica carregando. E nesses parques, nesses estacionamentos de aeroporto, de shopping, até das faculdades mesmo, e algumas empresas que são ambientalmente responsáveis, eles já possuem vagas específicas para carros elétricos com pontos de carregamento de bateria. Então, nesse caso aí, é muito interessante e você ter esse seu carro elétrico 100%, porque você vai ter efetivamente já o ponto de carregar seu carro todos os dias praticamente no seu dia a dia, entendeu? Ou seja, o carro elétrico você tem aquela dependência de um ponto de recarga. Isso. Já o híbrido é oposto, porque é um veículo que você não conecta numa tomada, você é totalmente independente de uma tomada ou de um ponto de recarga. Perfeito. O Prius, ele é chamado de Synergy Drive. O que é que acontece? Toda vez que você pisa no pedal, ele vai gastar energia da bateria inicialmente, e quando você pisa mais fundo, que ele exige uma força maior do motor, ele começa a usar também a energia do combustível. Você consegue, em baixa velocidade, dirigindo a 10, 15, 20 km por hora, sem pisar muito forte, só utilizar a energia da bateria. A partir do momento que você ultrapassa essa velocidade, ele começa a usar ambos. E aí ele vai administrando aí a carga da bateria. Então, quando você está, por exemplo, numa highway ou no trânsito, numa velocidade maior, ele vai utilizando combustível fóssil, porém ele também vai carregando a bateria com a tração na roda, e toda vez que você faz a frenagem, ele tem captadores de energia, tanto no freio quanto na tração da roda, que vai captando essa energia para recarregar a bateria, e aí se torna uma bateria recarregável sem necessidade de você plugar numa estação de carregamento, por exemplo. Entendi. Tirando a questão da autonomia que você já citou, que pode ser ou não um problema na escolha de um elétrico, né? Vai considerar aí a rotina da pessoa, a disponibilidade e tudo mais. Hoje, você consegue enxergar mais algum ponto negativo para esse tipo de veículo? Olhando em relação à Califórnia, que aqui existe um incentivo muito grande para as pessoas trocarem seus carros convencionais por carros híbridos ou elétricos, eu só vejo a questão da autonomia, porque, como eu falei anteriormente, a gente tem vagas exclusivas em estacionamento, que muitas vezes isso é muito importante. Por exemplo, eu tive no Black Friday 2 semanas atrás, no outlet aqui, tava um inferno para estacionar, e as vagas de carros eficientes energeticamente tinham lá várias opções, então eu consegui parar o meu Prius lá sem problema, entendeu? Entendi. Isso aí, em algumas situações, é uma vantagem muito interessante. Nas highways aqui nos Estados Unidos, na Califórnia especificamente, existem as faixas exclusivas para carros com carona. Porém, carro híbrido e elétrico, ele pode andar na faixa exclusiva sem a necessidade de ter uma pessoa a mais dentro do carro. Para quem mora em cidade grande, como Los Angeles, São Francisco e até aqui em San Diego também, tem hora que isso faz uma diferença danada, velho. Porque o trânsito entre 4 da tarde e 6 é um inferno nas highways, e isso vai te dar uma economia de tempo aí que vale a pena. E, Tico, sobre a manutenção desses veículos, você até confessou aqui para mim que algumas manutenções do seu veículo você mesmo faz.
Como que é a manutenção desses veículos, por serem híbridos ou elétricos? Há uma diferença muito grande para um veículo convencional e principalmente uma coisa que em roda de amigos me questionam. Como é a vida útil de uma bateria de um veículo desse? Se troca de ano em ano? Como é que funciona toda essa logística de bateria e de manutenção? Tá. O carro elétrico, a questão da manutenção, ele não tem óleo, ele não tem combustível fóssil, então você não tem a necessidade de trocar óleo. Uhum. Já no caso do carro híbrido, que é o meu carro, eu tenho toda a questão igual ao carro normal, de troca de óleo, de abastecer, então é muito parecido. Uhum. Porém, eu não posso te dar uma resposta em relação a todos os carros híbridos e elétricos, uhum. Mas na questão do Prius, que é o carro que eu tenho, ele foi feito muito simples para você fazer a sua troca na sua própria casa. Por exemplo, o filtro de ar, ele tem um compartimento que facilmente você abre, não tem necessidade de chave de fenda ou de ferramentas específicas. E o óleo também é muito fácil de trocar. Então, inclusive, dentro do manual existe uma parte lá que é do it yourself. Faça você mesmo. Uhum. Para você fazer essas manutenções mais básicas e específicas. Eu faço algumas manutenções aqui em casa mesmo, sem problema. Economiza esse porque aqui nos Estados Unidos o valor da mão de obra é muito caro. Então se torna caro a manutenção por conta da mão de obra. Não é nem por conta das peças, de reposição, nem nada. Então eu acabo economizando esse dinheiro e para mim é vantajoso. A bateria do Prius, aqui na Califórnia, existe uma lei que diferencia dos outros estados nos Estados Unidos. Por exemplo, no resto do país, a Toyota e as outras marcas também, elas são obrigadas a dar 8 anos de garantia ou 100 mil milhas, o que for primeiro. Como na Califórnia é um estado ambientalmente consciente e tal, então aqui a concessionária é obrigada a dar, além dos 8 anos, mais 2, ou seja, 10 anos, e 150 mil milhas, o que chegar primeiro. Então, quando você compra um carro, um gasto anual mais ou menos de rodagem aí é 15 mil milhas. Então você vai ter aí pelo menos os 10 anos tranquilamente para rodar com o carro. Mas eu vou te falar uma coisa, velho. Eu tive uma pessoa que eu conheci que ele faz Uber hoje, e ele já foi taxista. E ele tava me comentando que lá na companhia de táxi que ele trabalhava, tinha uma tonelada de Prius lá. Tem carros com mais de 10 anos, e táxi roda muito, né? Uhum. Ele disse que tem carro lá, velho, com 300 mil milhas rodadas, que não tem um pingo de problema com a bateria. Os carros estão rodando até hoje, são eficientes do mesmo jeito. A gente sabe que bateria de carro, dos carros elétricos e híbridos, ela tem uma vida útil como a bateria de celular ou bateria de laptop, ela vai perdendo um pouco a capacidade. Porém, nesses casos, pelo menos nos Prius, que a companhia de táxi tem lá, eles não tiveram problema nenhum até hoje, estão rodando bem, tranquilo. As oficinas hoje especializadas em carros elétricos e híbridos, elas têm como medir a eficiência da bateria, e existe um serviço que faz uma recalchutagem na bateria, se ela tiver um pouco ruim, custa em torno de $1.000 mais ou menos. E se sua bateria por algum motivo der algum problema, que pode acontecer, e tiver fora da garantia e você quiser repor ela, a bateria do Prius especificamente custa em torno de $3.000. Mas eu acredito que vai ser mais ou menos um preço médio aí para os outros carros também. Você chegou a citar que o governo incentiva a troca de um veículo convencional por um veículo elétrico ou híbrido. Que tipo de incentivo é esse, Tico? O Leaf, o Prius e todos os outros carros híbridos e elétricos que existem, eles têm um incentivo fiscal do governo aqui na Califórnia, tá? Uhum. Então, se você vai comprar um Leaf, ele custa em torno de $30.000. Você vai ter um abatimento nos seus impostos de mais ou menos $9.000 na compra desse carro. Você vai poder utilizar esse abatimento no próximo ano fiscal. Então,
teoricamente, esse carro não sai para você por 30 mil, porque como você vai ter esse abatimento fiscal no ano seguinte, então você vai ter deduzido esse valor. Então sairia por 21 mil dólares mais ou menos esse carro. Isso também é engraçado porque reflete na venda dos carros usados. Por exemplo, o Leaf da Nissan, quando eu fiz a pesquisa pelo um carro desse, um carro 2012, 2013, ele estava em torno de 9 a 10 mil dólares. Sendo que um carro zero é 30 mil dólares. Então, esse desconto embutido fiscal dentro do carro, na compra, ele reflete na venda do carro usado também. Tico, e se o governo incentiva, estimula de alguma forma essa troca de um veículo convencional para um veículo elétrico, ele desestimula de alguma forma quem tem o veículo convencional? Existe alguma, vamos chamar assim de penalidade, talvez seja uma palavra forte, para quem ainda tem carros convencionais aí na Califórnia? Aqui na Califórnia, o combustível, a gasolina especificamente, é a gasolina mais cara do país. A quantidade de tributos que incidem no combustível aqui é muito alta por conta dessa forma que o Estado enxerga a questão do consumo de combustível fóssil. Então, se você permite, se você continua utilizando carros com combustível fóssil, você vai ter um gasto maior com combustível, obviamente, e o que eu enxergo é que com a tecnologia nos carros híbridos e elétricos melhorando, a questão de autonomia e tudo isso, a tendência é que o governo comece a taxar cada vez mais o combustível fóssil para que incentive as pessoas a fazerem essa transição. Se você fazer uma comparação, por exemplo, o galão do combustível na Califórnia hoje está em torno de 2,70, 2,80 dólares. Se você for para o Texas, por exemplo, lá é em torno de 1,30. Então, é mais do que o dobro do Texas. Claro que o Texas é um ponto fora da curva, é um dos combustíveis mais baratos dos Estados Unidos. Porém, aí você tem uma comparação de como o combustível aqui é tributado. Entendi. E, Tico, dentro da sua percepção, essas práticas sustentáveis, vamos dizer assim, não só os veículos elétricos, nesse 1 ano e meio, mais ou menos, que você está aí na Califórnia, você consegue perceber, isso é visível, é nítido, uma preocupação do governo e um planejamento dos órgãos públicos em referência à sustentabilidade nas cidades, talvez indo um pouquinho além, o incentivo ou o ensino disso desde da escola em diante, em publicidade, em comerciais. Você consegue ver uma preocupação do governo nesse sentido? Em relação à questão da educação na propaganda, aqui na Califórnia existem... Eu não assisto muito TV, eu não tenho esse costume. Hoje em dia eu assisto muito on demand, então eu acabo perdendo um pouco essa questão da propaganda nas TVs e tal. O que eu posso ver nas ruas, é bonito de se ver nos parques e nos estacionamentos públicos aquelas vagas exclusivas para carros eficientes energeticamente, porque você observa que existe essa preocupação de dar o privilégio a quem está realmente fazendo alguma diferença em relação à poluição e tal, e nas escolas e tal. Dentro da faculdade, como se trata de uma educação mais voltada especificamente para o ensino técnico do que você está estudando, eu não vejo nenhum tipo de movimento em relação a isso. Mas também eu vejo a questão do incentivo e do privilégio que algumas pessoas têm em relação a essas coisas pequenas que, na verdade, fazem alguma diferença. Quando você está, na verdade, procurando uma vaga de carro que você não consegue vaga para você, e você vê que existem vagas sobrando para carros eficientes, então, isso, às vezes, você pensa, se eu tivesse um carro eficiente agora, eu não teria esse problema. Pararia meu carro agora e iria fazer o que eu tenho que fazer. Então, propagandas em outdoors eu consigo ver algumas coisas em relação a isso e tal, mas basicamente é isso. E Tico, uma curiosidade agora, os carros americanos, isso é visível em filmes, canais no YouTube e tudo mais, geralmente são veículos grandes e beberrões de combustíveis.
Hoje, com essa pegada de veículos ecologicamente corretos, como que as marcas tradicionais aí do mercado americano, Chevrolet, Ford e tudo mais, como é que elas estão reagindo a esse novo perfil de veículo? O americano, ele adora um carro grande, velho. Ainda assim, isso faz parte da cultura deles. Uhum. Então, eu não acredito que vai ser tão fácil mudar. Até porque, assim, apesar da Califórnia ter um combustível caro, se você pegar a média do país, ainda é um combustível muito barato. Convertendo aí porque aqui como é galão e milha, convertendo, o combustível vai sair em torno de 50 centavos de dólar. O que é o litro, o que é muito barato, a média do país. E se você for partir para estados mais conservadores e no meio dos Estados Unidos, aquela região ali central, o pessoal não tem muito essa consciência ambiental não, tá? Então a turma usa mesmo esses carros grandes. Aqui o povo adora uma caminhonete, uma picape. Quanto maior, melhor. Eles parece que dá uma autoestima elevada para os caras, entendeu? Uhum. Mas aqui na Califórnia, como é um ponto fora da curva, você já vê um movimento mais tendencioso para essa questão ambiental. As marcas tradicionais aqui dos Estados Unidos, Chevrolet, Ford e tal, elas já têm opções de carros híbridos ou elétricos. Por exemplo, o Fusion, que é conhecido no Brasil, já tem uma versão híbrida. Existe um carro da Chevrolet que chama-se Volt, que ele é um carro 100% elétrico. Na própria Ford tem um carro também estilo minivan que tem uma versão elétrica também, que é o C-Max. Então, as marcas tradicionais, elas estão enxergando que existe uma possibilidade grande de mudança de cultura, apesar de que aqui nos Estados Unidos, tradicionalmente, um local que o pessoal gosta muito de motor grande, gosta de carros possantes e tal, mas se a gente olhar em outras esferas, empresas tradicionais que não enxergaram uma mudança de comportamento, elas acabaram morrendo, né? Então, os caras do setor automobilístico, eles não vão brincar com isso não, apesar de que o maior consumidor de carros, que é os Estados Unidos, existe uma cultura, tradição por carro com motor grande, que consome muito mesmo, mas eles estão se mexendo em relação a isso. A gente vê muito carro aí, muitas opções aí de carros eficientemente energéticos de todas as marcas praticamente. Tique, na contramão disso, né, em contrapartida às marcas tradicionais, a Tesla é uma fabricante que já nasceu criando veículos elétricos num conceito diferente, adotando várias tecnologias, inclusive aí um piloto automático bem avançado nos seus modelos. E algumas curiosidades dela é que ela não tem concessionária de veículo como existem praticamente em todas as partes do mundo. Eu queria 2 informações suas em relação a isso. Primeiro, como que o americano viu, na sua percepção, claro, a chegada da Tesla nesse formato de não se ter uma concessionária, de ter um modelo de negócio que não no modelo tradicional de outras fabricantes. E uma outra informação que eu quero de você é o seguinte: a pré-venda do Tesla Model 3 foi 100% online, assim como as vendas já dos seus outros modelos, mas bateu recordes em cima de recordes de valor, de faturamento, de unidades vendidas em 24 horas e por aí vai. Como que o americano, como que a população, de um modo em geral, percebeu tudo isso? A Tesla é uma proposta bem ousada, velho. Os caras, o Elon Musk, que é o fundador, o CEO da empresa, ele é um cara visionário, né? Ele tem outras empresas aí, inclusive até ele quer mandar gente pra Marte aí, não sei se vai dar certo, mas vamos ver. Enfim, o cara, ele elaborou esse modelo de negócio realmente, sem lojas físicas. Ele tem alguns showrooms espalhados nas principais cidades dos Estados Unidos. Lá você pode... o showroom, muitos deles ficam dentro dos shopping centers, velho. Então ele pega uma loja dentro do shopping e a loja tem os modelos dos carros para você ir lá, ver e tal. E é um conceito diferente. Ele tá lançando em 2018 um carro que é o Model 3, que, como você falou,
vai ter a possibilidade de piloto automático, que é uma coisa que está sendo testada aqui, são os carros que são autoguiados. Google tem, a Tesla também já tem, outras marcas têm aí testado esses carros. Inclusive tem carro aqui rodando nas rodovias da Califórnia e da Pensilvânia, e de repente o cara tá dirigindo aqui e pode ver um carro sem ninguém dentro rodando nas highways aqui, é uma onda. Mas é isso, esse carro ele teve uma pré-venda, né? Você tem que pagar $1.000 para poder ficar nessa pré-venda. Esses $1.000, na hora, se você quiser desistir no meio do caminho, você recebe dinheiro integral, não tem nenhum tipo de penalidade. Mas foi sucesso, velho. Eles arrecadaram muito dinheiro com essa pré-venda aí, tem muita gente já com seu carro garantido. E essa primeira fornada aí vai ser exclusiva para quem comprou na pré-venda. O carro é um carro super moderno, existem alguns Teslas aí na cidade, são carros mais caros, mas é um carro que tem uma autonomia muito maior do que a média dos outros carros que são 100% elétricos. Por exemplo, esse modelo Model 3 vai ter uma autonomia de 215 milhas, que vai dar mais ou menos 350 quilômetros aí de autonomia, que já é uma autonomia relativamente legal. Não dá para fazer longas viagens, mas você já consegue fazer pequenas viagens aqui. Então é um carro que já vem quebrando alguns paradigmas em relação à autonomia, a ser autoguiado, a design. A maioria dos carros elétricos e híbridos ele tem um design mais... Enfim, ele não é unanimidade na questão de beleza, tá? Vamos dizer assim. Mas isso está mudando, né? O próprio Prius, o modelo mais recente, que foi lançado ano passado, ele vem bem moderno, assim. Os modelos anteriores são modelos mais tradicionais, tal. Esse modelo novo veio moderno. E a Tesla, velho, é um design fantástico. É lindo o carro, por dentro e por fora. Tem um motor possante, então... você acaba tendo aí os dois mundos, né? O mundo do carro esportivo e o mundo do carro ecologicamente consciente, que não polui e tal. Então eu acho que é uma proposta muito ousada e assim, a tendência é que a Tesla seja a referência e que as outras marcas comecem a se espelhar, porque é sucesso. Você vê um carro bonito, um carro moderno e que seja... ecologicamente eficiente, que não polua e que também vai te dar uma economia financeira mesmo, no gasto do combustível que você vai ter no seu dia a dia. Eu Chico, só fazendo um comentário sobre a Tesla. O Salão do Automóvel de São Paulo terminou recentemente. Eu não sei se você chegou a acompanhar. Uhum. E a Tesla tinha alguns veículos expostos aqui que foram trazidos por uma empresa brasileira. Então não era a representação da própria Tesla aqui no Brasil. Era uma outra empresa que trouxe. E aí trouxeram o Tesla Model S, que aí nos Estados Unidos é vendido na casa dos seus 30 e poucos mil dólares, mais ou menos. Fazendo uma conversão simples, acho que nossos ouvintes, você podem ter noção, fazendo uma conversão de moeda, não é a conversão certa, mas fazendo uma conversão simples, dá para se imaginar o valor que um veículo desse, teoricamente, chegaria aqui no Brasil. Uhum. Ele foi colocado à venda na semana seguinte, algumas unidades que vieram para cá, pelo singelo preço de mais de R$750 mil. Nossa! Então um veículo que deveria vir na casa de 90, 100 mil reais mais ou menos, está sendo vendido aqui por pouco mais, 750 mil reais. E aí se faz pensar, né, quando é que isso vai tornar realidade aqui no Brasil, um veículo que precisa de toda uma estrutura, como você falou em todo o programa aí, de pontos de recarga e tudo mais, autonomia, e o veículo vem com um preço desse exorbitante. Nossa. É triste, né? Louco, meu Deus. Aqui você é uma comparação meia boba, mas aqui você tem a possibilidade até de financiar esses carros com um juro baixíssimo e, enfim, você vai pagar praticamente o valor do carro financiado aí em 3 anos ou 2 anos, enfim.
É louco isso. É uma diferença estúpida. Eu acho que a gente... eu acho assim, não querendo criticar, mas eu acho assim, a gente, aqui no Brasil, a gente tem muito que aprender com várias ações em várias partes do mundo que dão certo e que poderiam dar certo aqui no Brasil. Uhum. Mas que, infelizmente, por N motivos, fica igual um caso desse aí, um carro vir por quase 7 vezes o valor que, teoricamente, deveria estar disponível aqui. E, enfim, é complicado. Nossa. Tico, quero agradecer a sua participação aqui hoje, compartilhar a sua experiência com a gente. Aqui no Papo de Eletricista, por algumas vezes, eu já citei sobre carros elétricos e tudo, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade de trazer aqui uma pessoa que vivencia essa realidade num país, num estado, que incentiva esse tipo de ações. E eu quero deixar o espaço aberto aqui para suas considerações finais aos nossos ouvintes. Meu prazer foi meu, Bruno. Eu agradeço o convite. Eu adoro compartilhar experiências. Eu, inclusive, tenho um podcast também que eu falo um pouco sobre a minha vivência aqui. Qual que é o podcast, Tico? Meu podcast você procura lá, Grande Angular Podcast. Eu sou fotógrafo, então eu vou falar um pouco sobre fotografia e sobre a experiência de estudar aqui. E o processo também profissional, de como trabalhar, tal, legalmente. Então essa é trazer um pouco da minha experiência para pessoas que tenham interesse, de repente, de se aventurar numa nova caminhada aí. Se os ouvintes quiserem também dar uma olhada nas minhas fotos, como eu sou fotógrafo, eu tenho um Instagram que lá eu posto meu material. É o @IAM, que eu sou em inglês, IAM Tico Morais, Tico, TICOMORAIS. Lá eu tenho minhas fotos. E é isso, quem tiver alguma dúvida em relação a essas questões de estudar, morar fora e tal, quiser mandar uma mensagem para mim, fique à vontade. Para você ouvinte, os links que o Tico acabou de citar estão aqui na descrição do episódio. Só clicar lá e prestigiar o trabalho desse garoto. Valeu, Brunão. Tico, muito obrigado mais uma vez. Eu conversei com o Thiago Ribeiro, o Tico, um brasileiro que mora no estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos, e que compartilhou com a gente um pouquinho do cotidiano e da sua percepção de quem possui um carro híbrido na garagem. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Você já conhece o canal do Papo de Eletricista no YouTube? Bem, eu sou Bruno Eletricista e nesse vídeo eu quero te apresentar o nosso canal. Depois de acessar o site do YouTube, você pode ir no campo de pesquisa e procurar por Papo de Eletricista. Agora basta clicar sobre o nosso canal que o perfil vai abrir. Logo no início, você já assiste ao trailer do canal e tem acesso às nossas playlists. Abrindo uma delas, é possível assistir a todas as edições do programa na sequência. Para conhecer todos os vídeos que já publicamos até hoje, basta clicar nessa aba. Quer saber mais sobre a gente e conhecer nossas redes sociais? Então clique aqui. Se o nosso conteúdo te interessa, se é relevante para você, então seja um inscrito nosso. Veja como é fácil. Clique em inscrever-se. Logo depois, clique nesse sininho aqui. Essa caixa de diálogo vai abrir. Marque essa opção. Fazendo isso, toda vez que publicarmos um vídeo, você será avisado por e-mail. Pronto, você já está acompanhando de perto o canal do Papo de Eletricista. Por hoje é isso, até o nosso próximo vídeo. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez ao Thiago pela entrevista e pelas informações e por ter contribuído com o nosso programa. A você, eletricista, profissional do setor elétrico, entusiasta. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Não esqueça de deixar o seu comentário lá no nosso site ou em uma de nossas redes sociais. Sexta-feira que vem, mais uma entrevista, mais uma edição do Papo de Eletricista Talk. Um forte abraço, um ótimo final de semana e até breve. E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Ouça os episódios anteriores, acompanhe os bastidores das gravações e siga-nos em nossas redes sociais.
Acesse e participe do próximo podcast.